A gente sabe que as principais causas de morte no mundo todo são as doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC, que são as doenças cardiovasculares com maior índice de letalidade, além dos cânceres e seus diversos subtipos. Mas várias doenças degenerativas que são mais típicas do processo do envelhecimento, como a demência de Alzheimer, por exemplo, vem aumentando muito na sua prevalência, sua incidência em todo o mundo, com o envelhecimento da população e se transformando então numa causa muito importante de morte no mundo ocidental principalmente. E a gente sabe também que para todas essas doenças existe a participação de componentes que são fatores de risco muito associados ao hábito de vida das pessoas. Não são meramente características genéticas os principais fatores determinantes do desenvolvimento dessas doenças todas que são as principais causas de morte. E se a gente parar para pensar que uma boa parte dos hábitos de vida são modificáveis, né? Que a gente pode mudar esses hábitos que fazem parte da cultura de um determinado momento, e com isso então seria possível diminuir o risco e a incidência tanto de doenças cardiovasculares, de todos os tipos de câncer e também de doenças associadas ao envelhecimento, como a demência de Alzheimer. A gente teria um aumento da longevidade, também com qualidade de vida, aumento da expectativa de vida da população e alcançar uma idade mais avançada com menos sofrimento decorrente de uma série de agravos à saúde, que é o que a gente vê agora. Uma boa parte das pessoas que tem uma longevidade mais elevada, pessoas que vivem mais de 80, 90 anos, muitas dessas pessoas passam uma boa parte da vida e do período da velhice com uma série de problemas que causam sofrimento, dores articulares, perda da visão, da audição, diminuição da força, da massa muscular, levando a uma diminuição da autonomia da pessoa, que se torna dependente dos outros, enfim. Mesmo as pessoas que sobrevivem ao câncer, às doenças cardiovasculares e que até não desenvolvem demência, elas acabam numa idade avançada tendo uma qualidade de vida muito comprometida. E tudo isso está relacionado com a alimentação. Não é de se esperar que todos esses problemas que acompanham a trajetória da vida humana sejam determinados geneticamente. Então é muito importante a gente entender o papel da alimentação, que tem um peso de mais de 50% para algumas doenças. O peso da alimentação no desenvolvimento, no risco de desenvolver as doenças, ultrapassa 75%. Então, é muito importante analisar a questão da alimentação como um dos principais subitens dos hábitos de vida que estão relacionados com o desenvolvimento de várias doenças. A gente sabe que na alimentação existem vários tipos diferentes de gorduras. E um tipo específico de gordura, que é chamado de gordura saturada, é um tipo de gordura que no nosso organismo leva a um aumento da concentração de colesterol circulando no sangue. O aumento de colesterol está relacionado com o aumento do risco de doenças cardiovasculares e do risco de morte por doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC, mas também existe um aumento de risco de vários tipos de câncer nas pessoas que se alimentam com um padrão que é rico em gorduras saturadas. E então é importante a gente analisar este item específico da alimentação, que é a proporção de gorduras saturadas nos alimentos, mais especificamente nos óleos de uso culinário, que são fontes importantes de gordura na nossa alimentação. Então a gente tem que os óleos vegetais, que são os mais usados no preparo de alimentos, e que são o óleo de canola, o óleo de soja, o azeite de oliva, óleo de milho e óleo de girassol,
eles têm um percentual relativamente pequeno de gordura saturada. O que tem um menor percentual de gordura saturada é o óleo de canola, que tem 7% de gordura saturada. O óleo de soja, de todos esses óleos vegetais de uso culinário, é o que tem o maior percentual de gordura saturada, que é 16%. O azeite de oliva chega ali perto, com 14%, o óleo de milho 13% e o óleo de girassol 10%. É lógico que a gente não pode olhar apenas para a composição de gordura saturada. Existem outros tipos de gordura nos óleos e gorduras de uso culinário que também interferem na saúde, mas aqui especificamente eu vou tratar da questão da gordura saturada. Então, do ponto de vista do percentual de gordura saturada, todos esses óleos vegetais de uso culinário, que são os mais comuns aqui na alimentação ocidental, eles não têm uma quantidade muito grande de gordura saturada, portanto, não levam a um aumento significativo do colesterol no sangue. Por outro lado, a indústria de alimentos usa com muita frequência hoje em dia o óleo de palma, que nada mais é do que o azeite de dendê clarificado. O azeite de dendê, ele tem uma quantidade muito grande de substâncias que são chamadas carotenoides. O mais comum deles é o beta-caroteno, e que é uma substância antioxidante que no nosso organismo pode dar origem, se transformar em vitamina A, que tem uma série de efeitos benéficos para a saúde. E a vantagem da gente ingerir fontes de beta-caroteno é que a gente não fica com excesso de vitamina A no organismo, ao contrário do que pode acontecer quando a gente usa suplementos de vitamina A, que a gente compra na farmácia e toma. Se a gente tomar uma dose alta por muito tempo de vitamina A, a gente fica com excesso de vitamina A no organismo, que pode causar uma série de problemas de saúde e que são de difícil solução, já que a vitamina A fica impregnada nos tecidos por muito tempo. Enfim, o azeite de dendê tem uma grande quantidade de substâncias da família dos carotenoides, que pode dar origem à vitamina A no nosso organismo, mas mantendo aquilo que é o necessário para a nossa saúde. A gente não fica intoxicado por vitamina A se ingerir grandes quantidades de beta-caroteno. Porém, o azeite de dendê, para uso industrial, ele é clarificado, ou seja, se destrói essas substâncias que são antioxidantes e que são precursoras de vitamina A para o óleo de dendê se transformar naquilo que a gente chama de óleo de palma, e ele pode então ser usado na indústria de alimentos, que ele não tem um gosto muito ativo, que é o que a gente percebe no azeite de dendê. Justamente pela falta dos carotenoides, o gosto fica mais ameno. Existe um leve sabor amargo no azeite de dendê, e que é proporcionado pela quantidade de carotenoides ali nesse óleo. Então a indústria destrói o carotenoide no azeite de dendê, com isso ele perde a capacidade de combater radicais livres, mas com isso ele pode ser usado na indústria porque ele não tem um sabor muito marcante. E uma grande necessidade da indústria de alimentos é encontrar gorduras que não se oxidem facilmente. As gorduras podem sofrer um processo de oxidação, principalmente quando o alimento fica armazenado por muito tempo ou em contato com o ar. E essa gordura, ela tem uma característica que a gente chama de gordura rançosa. Ela tem um gosto, um sabor desagradável. Essa gordura oxidada ou rançosa não interessa para a indústria de alimentos, porque esses alimentos vão ficar estocados no mercado por muito tempo e a pessoa não vai querer comprar um alimento com sabor estranho, justamente pela oxidação das gorduras. Então é preciso usar gorduras que não se oxidam. As gorduras, os óleos de uso culinário, as gorduras de uso culinário que têm uma grande quantidade de gordura saturada, essas gorduras saturadas são mais resistentes ao processo de oxidação. E justamente o óleo de palma tem cerca de 50% de gordura saturada, muito mais do que os óleos vegetais de uso culinário mais comuns, que tem aí no máximo em torno de 15%. Com isso, então,
o óleo de palma passou a ser usado pela indústria de alimentos no mundo inteiro, no lugar da gordura hidrogenada ou gordura transsaturada, que era a margarina. A gordura vegetal, a margarina nada mais é do que, se pegar no processo industrial, o óleo vegetal, muitas das vezes o óleo de milho, o óleo de soja, e atacar com moléculas de ácido, atacar com meio ácido, e isso destrói as duplas ligações entre átomos de carbono, que são chamadas ligações insaturadas. As gorduras, as moléculas de gordura saturada, elas têm apenas ligações simples entre átomos de carbono e não ligações duplas. E isso faz toda a diferença no efeito dessas substâncias, dessas moléculas no nosso organismo. Então, quando se pega o óleo vegetal e ataca com ácido, o ácido remove as duplas ligações do átomo de carbono e ele passa a fazer apenas ligações simples. Com isso, ele se transforma numa gordura saturada, embora num processo industrial. Não existe essa gordura normalmente nos alimentos. Até existe numa quantidade muito pequena nas gorduras de origem animal. Então a manteiga tem um pouco, o próprio leite de vaca integral, ele também tem um pouco de gordura transsaturada. Mas isso não tem um peso muito importante na nossa alimentação, porque realmente é um percentual muito pequeno. Mas então a indústria preparava antigamente, em grande quantidade, as margarinas para serem usadas como gorduras no preparo de alimentos industrializados, porque justamente a gordura da margarina não se oxida facilmente, não fica rançosa e não altera o sabor do alimento que está ali durante meses na prateleira esperando para ser consumido. Então, só que descobriram ao longo dos anos, isso já há décadas, há muitas décadas, ficou muito claro que esse tipo de gordura das margarinas aumenta de uma maneira absurda os níveis de colesterol no sangue, e isso aumenta de uma maneira também gigante o risco das pessoas morrerem por doenças cardiovasculares. E por causa disso, passou a haver uma campanha no mundo inteiro para que não se usasse mais as margarinas ou gorduras transaturadas no processo industrial de fabricação de alimentos. A indústria precisava encontrar uma outra gordura para essa finalidade, e a que foi escolhida é o óleo de palma, ou seja, o azeite de dendê clarificado. Isso tem até um impacto ambiental muito grande, porque em muitos países do mundo, principalmente na Ásia, estão devastando florestas virgens naturais para plantação da palma ou do dendê, justamente para atender essa demanda mundial gigantesca por óleo de palma. Então várias espécies estão sendo ameaçadas de extinção, populações nativas estão sendo empurradas para periferias das cidades, perdendo o seu habitat natural. Enfim, existe uma verdadeira tragédia ambiental e também humana nessa questão do aumento gigantesco da produção de óleo de palma no mundo. Mas, voltando para a questão nutricional, então o óleo de palma tem 50% de gordura saturada, o que significa que ele é capaz de aumentar de maneira significativa os níveis de colesterol no sangue, aumentando o risco de doença cardiovascular. Por outro lado, existe um outro óleo vegetal que também está muito na moda no Ocidente, embora ele já tenha sido usado em países asiáticos insulares, ou seja, ilhas do Oceano Pacífico e Índico, mas também na Índia, o óleo de coco, que é, nesses lugares, o principal óleo de uso culinário. E aqui no Ocidente se tornou moda através de algumas informações de que esse tipo de óleo pode ser benéfico para alguns aspectos da saúde, e até possível que realmente seja, embora não haja certeza absoluta de que realmente essas vantagens ocorram. Mas acontece que o óleo de coco é formado por 87% de gordura saturada. Não existe nenhum outro óleo ou gordura de uso culinário que tenha uma quantidade tão grande de gordura saturada quanto o óleo de coco. E é muito interessante a gente observar na prática clínica que uma quantidade enorme de pacientes que têm os níveis de colesterol muito altos e
que foi uma alteração recente, quando a gente olha exames anteriores, a pessoa não tinha níveis tão altos de colesterol, em pouco tempo o colesterol disparou. E nesses casos, muitas das vezes a gente pergunta se a pessoa está usando óleo de coco e está. Tanto no preparo de determinados alimentos, mas também uso como suplementos. Tem gente que toma colheres de óleo de coco diariamente, supostamente para ter algum tipo de benefício. E ficam com níveis de colesterol extremamente elevados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque já existe uma série de recomendações de organismos internacionais ligados à questão da saúde e mais especificamente da saúde cardiovascular, dizendo que a gente não deve usar o óleo de coco por via oral. Então ele pode ser usado na pele como hidratante, até no cabelo, né, para efeitos cosméticos e não uso culinário. Para a gente ter uma ideia, a manteiga e a banha de porco, que são gorduras de origem animal de uso culinário, a manteiga tem 60% de gordura saturada. É muito, mas é menos do que o óleo de coco, que tem 87%. A banha de porco tem 40%, também é muito, mas também é menos da metade do que aquilo que tem no óleo de coco. Então, se a gente considera que banha de porco e manteiga derivada do leite tem uma quantidade muito grande de gordura saturada, se a gente comparar com outros óleos de uso culinário, vegetais, que tem aí no máximo 15% de gordura saturada, manteiga e banha de porco tem muita gordura saturada, mas nada chega aos pés do óleo de coco. Um problema a mais do uso da manteiga e da banha de porco, que as pessoas podem pensar, então é saudável usar banha de porco, é saudável usar manteiga. Não, não é. Tanto a manteiga quanto a banha de porco tem uma quantidade muito grande de gordura saturada e por si só isso já leva a um aumento do colesterol no organismo. Porém, esse tipo de gordura, banha e manteiga a banha de porco e a manteiga também tem colesterol. Colesterol é uma substância produzida apenas por animais, plantas não produzem colesterol, e é uma substância que é solúvel em gordura. Então, manteiga é gordura, é de origem animal e tem uma grande quantidade de colesterol. Para comparar com a banha de porco, por exemplo, a manteiga tem 213 miligramas de colesterol para cada 100 gramas de manteiga. A banha de porco tem 95, tem até menos do que a manteiga. Isso quer dizer que é preferível usar banha de porco do que manteiga? É preferível usar óleo vegetal com muito menos gordura saturada e zero colesterol, porque óleo vegetal não tem colesterol. E evitar, então, esse uso do óleo de coco se tornou moda no mundo. Existem centenas de pesquisas mostrando que, sim, a gordura saturada na alimentação aumenta o colesterol. Sim, aumento de colesterol está inquestionavelmente associado com o aumento do risco de doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo todo e no Brasil a primeira causa de morte. E então a gente precisa ter a consciência das escolhas corretas. Um outro problema que existe é que todas as gorduras, mesmo os óleos vegetais que têm menos gordura saturada, se eles forem usados em altíssima temperatura, como na fritura dos alimentos, por exemplo, a alta temperatura transforma as moléculas de gordura insaturada em gordura saturada. E isso acaba então fazendo com que esses óleos vegetais adquiram um potencial maior de lesão no nosso organismo. E aí não é só porque gordura saturada aumenta colesterol. O aumento da temperatura e o preparo de alimentos fritos gera uma série de reações químicas entre diversos nutrientes diferentes, como proteínas, aminoácidos, o próprio ferro que existe, por exemplo, nas carnes. Isso catalisa, acelera uma série de reações químicas que geram substâncias que normalmente não estão presentes no alimento e que são substâncias extremamente tóxicas e potencialmente carcinogênicas, ou seja, cancerígenas. Então, ingerir alimentos fritos e principalmente aqueles que são imersos na gordura em alta temperatura é extremamente prejudicial à saúde e inúmeras pesquisas mundo afora
comprovam isso. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com determinados modismos e discursos de que, por exemplo, acabaram de descobrir que gordura saturada não faz mal. Descobriram que óleo de coco é muito benéfico para a saúde e não olha para o lado negativo desse tipo de gordura. Tá? Então, para aqueles que tiveram interesse em acompanhar, até aqui, muito obrigado.